do que o Flamengo do Gabriel. Por esse ambiente aqui. Ele não vai ter esse ambiente na Internacional, ele não vai ter esse ambiente no West Ham, ele não vai ter esse ambiente nem sequer no Chelsea. Sim. Mas isso é um problema pessoal, não é problema nosso. Ele pode decidir que vai, porque ele pode ter a vontade, a ambição, aquilo que eu falei agora há pouco. Eu não vou mudar a realidade do que a gente faz no mercado brasileiro. Eu só acho que o mercado brasileiro hoje tem mais condição de reagir do que tinha há 10 ou há 20 anos. Agora, o Flamengo estabeleceu um prazo, é isso? Até o dia 13, para uma definição do Gabriel? O que eu soube exatamente, João, que deu não um ultimato, mas internamente, vamos esticar a corda até ali o final da outra semana. Claro que isso aí também, como foi a negociação para ele chegar ao Flamengo, não foi com 2 conversas que ele veio. Levou um tempinho maior. Pode se estender, desde que o Flamengo perceba que ele quer ficar também. Porque da mesma forma que o Gustavo Henrique falou ainda há pouco pra gente que conversou com o Flamengo, alinhou tudo, mas deixou claro que queria ouvir se ia receber proposta da Europa, porque é no desejo dele, o Gabriel pode ter feito a mesma coisa. Olha, ficar no Brasil só vou ficar no Flamengo, mas eu quero tentar ainda voltar para a Europa. Me dá um tempinho? O Flamengo pode dizer sim ou não. E aí pode ser, até sexta que vem, até segunda-feira que vem, dá um prazo de mais 10 dias para o Gabriel resolver a situação dele. Pode ser um caminho, João. Agora, ele, foi como o PVC falou, essa estrutura, esse ambiente, ele não vai encontrar. Mas e no coração dele? Na cabeça dele? Pô, eu fui lá e não venci. Todo mundo diz que eu fui na Europa, bati e voltei. E é verdade? É verdade. Então, assim, será que ele não quer... Eu vou lá porque eu vou mostrar aos caras que eu posso vencer lá, porque no Brasil eu já venci. Eu acho que ele quer. Eu acho que é isso também, né, João? Eu acho que ele quer. Ele tem esse desejo de provar para ele e para todos que ele pode ir para a Europa e mostrar o futebol dele, que é muito bom. E que pode ser, João, agora ou daqui a 2 anos. Pode, com 25 anos, por exemplo. Se ele mas se ele espera, né, Fabinho, um clube de alto nível da Europa, em qual hoje clube de alto nível da Europa ele chega e joga? Chelsea. Não acho. Não joga no Chelsea? O Temi Abraham tá voando. Tá, né? Novo, inglês, da casa, seleção inglesa, deve jogar a Eurocopa. Mount... que joga naquela meia ofensiva, pode jogar às vezes um pouco mais avançado, também da casa. Então no Chelsea ele não jogaria. Não, mas esses são jogadores que William, jogam hoje né? porque o Abraham Pulisic, né? e o Mount são jogadores que jogam hoje porque o Chelsea não tinha como ir ao mercado em Sim, não tinha, exatamente. Mas, mas aí o que é legal, o Chelsea descobriu em casa. Sim, não, foi ótimo. E uma baita solução, Excelente. Ainda mais com a base da seleção inglesa hoje, Mas tendo muita um força. time que hoje não está em Claro. quarto lugar no campeonato inglês. Né? Sim, sim. Está ali brigando para entrar na Champions Brigando League. para entrar na Champions League. Existe uma possibilidade agora na volta do mercado. Mas acertou pelo menos com 2 caras que até então eram completamente desconhecidos. Aí você tem Pulisic, que veio com um grande investimento, o próprio William, que é uma referência de ataque. Então, talvez encontrar hoje um lugar para o Gabigol num Chelsea que era improvável que acertasse, mas conseguiu encaminhar com 2 boas peças. É mais complicado. Não estou dizendo que ele não tem essa capacidade. A questão é que a estrutura do time foi pronta. Mas é uma questão que vamos até pegar a expressão do Bruno Henrique, quando ele cunhou, acho que ele não tinha talvez o entendimento da dimensão que ela ganharia, que é o outro patamar. Entre você ter uma proposta do West Ham, digamos que ela chegue, né? Porque o PVC falou, até agora a Inter não chegou. Pode ter chegado ao staff dele, do Gabigol. E ter o Chelsea é outro patamar. Lógico, óbvio que sim. Aí você vai falar assim, peraí, não estou indo pro West Ham, não estou indo pro Crystal Palace, estou indo pro Chelsea. Aí é uma outra porta de entrada onde ele quer jogar, que é a Premier League, que ele já falou isso. O Chelsea é time de ponta. Mas o Chelsea, outro patamar, né? Outra questão, Fabinho, é aí que eu estou me perguntando. O Chelsea realmente tem interesse nele hoje? Segundo o PVC, conversando com essa pessoa lá da Itália, que tem muito contato, não chegou nada a Inter de Milão. Pode chegar para ele, né? O staff dele. Sabe o que pode acontecer? Estou aqui conjecturando, aqui não é informação. Tá? Tem um pouco de informação, um pouco que não é. Quem é que terminou de fechar o negócio com o Flamengo para o Jorge Jesus? Quem terminou? O processo começou com o Marcos Braz e com o Paulo Pelaipe e terminou com o Juliano Bertolucci, o empresário. O Juliano Bertolucci é um empresário que participou lá atrás da ação do Tevez, lá atrás, 15 anos atrás, quando o Tevez, com o Kia Jurabchian, saiu do Corinthians para o West Ham. O West Ham, num momento diferente da sua história, o West Ham não tinha o Estádio Olímpico, o West Ham não tinha
a possibilidade, o campeonato inglês tinha menos dinheiro do que tem hoje. O West Ham serviu de ponte para que o Tevez passasse pelo West Ham. Da B. Não, estava caindo até. Estava caindo, né? Então, estava numa situação complicada. O Tevez bateu no West Ham e foi depois ser campeão da Champions League pelo Manchester United. Então, digamos que tenha uma operação que envolva um grupo de empresários como Pini Zahavi, Kia Joorabchian, Juliano Bertolucci, e que esse se faça o meio campo para colocar um time inglês, seja o Chelsea, seja o West Ham. Isso não chegou à Internacional. Pode chegar até o final de janeiro? Pode. Uma operação de empresário, aí se ele confia que esses empresários vão fazer com ele uma operação do tipo que se fez com o Tevez, o Tevez bateu 6 meses no West Ham e foi jogar no Manchester United, que era o maior time inglês naquele momento. Sim. Se ele acredita piamente nisso, que vai ser um trampolim... E o Mascherano pro Liverpool. E o Mascherano pro Liverpool na sequência. Ele pode achar, pode ter a confiança que esse grupo de empresários vai fazer esse trampolim de novo. Meus amigos... Hoje, isso não chegou para a Internacional. Muito bem. Falamos de Gabigol, né? A situação ainda está indefinida. Mas parece que do lado do Bruno Henrique a coisa começa a se definir e com um final feliz pro Flamengo. É isso? Caminha dessa forma, João. Hoje, os representantes do Bruno Henrique tiveram um papo com os diretores do Flamengo. E qual é a ideia nessa conversa inicial? É reformar o contrato do Bruno Henrique, que vai até 2021. Então, fazer mais 2 anos, ou seja, estender 2 mais 2. Vamos para falar de 4 anos para frente, terminar em 2023. E nessa reforma de contrato, nessa renovação antecipada, se daria um substancial aumento ao Bruno Henrique, que não tem o maior salário do Flamengo. Na minha opinião, ele foi o principal jogador do Flamengo. Na opinião de quem o elegeu o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e das Américas, né, no caso da Libertadores, da mesma forma. Só que ele não tem o maior salário. Entende quem o representa que ele pode chegar nesse outro patamar. Pode. Financeiro como tá. Tinha o Gabigol, que foi embora, por enquanto, e o Arrascaeta, que lá está. Então, o entendimento nessa conversa olha só, vamos sentar e conversar, porque um ano passou e a valorização e a entrega do Bruno Henrique, vamos botar ela numa outra situação. Então, a antecipação de renovação de contrato é justamente para poder aumentar a parte salarial, o mensal dele, aumentar a multa. Aí o torcedor vai dizer assim, bom, se ele renova, então ele não vai embora. Não, ninguém. Todo mundo sob contrato tem uma multa. Mas você dificulta também uma ação externa. Hoje a China, que já veio observar aqui, representantes de clubes chineses vieram observar, um dos representantes do Bruno Henrique, o Wellington Paulo, ex-zagueiro do Vasco, do Atlético Paranaense, foi à China para conversar com alguns dirigentes, conhecer a estrutura de alguns clubes. Ele já sabe que desde o dia 1º, uma nova lei vigora no mercado chinês. Lei essa que estabeleceu um teto de 3 milhões de euros de salário anuais para os estrangeiros. Apenas. Apenas. Mas nesse salário de 3 milhões de euros, o Bruno Henrique pode ganhar isso no Brasil. Claro, são 3 no milhões Flamengo. São 3 milhões de Ou reais seja, é melhor ficar por aqui. ano. Se ele ganhar R$1 milhão por ano, tem gente que ganha. 1 milhão e 100, pronto, já bateu esse valor. Ele já bateu porque tem 13º salário. Tem 13º, então assim, ele não precisa Porque sair convenhamos, a grande vantagem de ir para um mercado desse é no lado financeiro. Você falar, que pô, agora eu saio não terá mais, né? Eu saio de 300 mil Seja de salário. O Hulk, por exemplo, que ganha 12 por mês. É um Sim, negócio aí você fala assim, aí não tem como. Aí você vai para outro patamar e vai embora. Agora, ele tem como ganhar esse salário no Flamengo. Claro que tem. Então, assim, isso anima o torcedor do Flamengo. Fala, pô, pera, a China então não concorre comigo. E hoje não tem nenhuma grande proposta na mesa. O que há é exatamente isso. É a reforma antecipada do contrato dele. É pegar o contrato atual, que vai até 2021, estendê-lo até 2023, com um aumento substancial. Isso é o que já começou a ser conversado no dia de hoje. Perfeitamente. Então, Bruno Henrique caminha para permanecer no Flamengo e a situação do Gabigol está indefinida. Portanto, todas as informações do Mengão você teve aqui no Mercado Fox. Nós vamos para um rápido intervalo. A nossa